Tire suas mãos para a vida do servo do Senhor. Querido Jesus, eis aí a vida do teu ungido, Senhor. Não é sempre que ele pode estar trazendo uma palavra. A partir desta semana, ele vai estar voltando ao trabalho, ao embarque. Mas seja com ele, Senhor, hoje, que ele vai estar trazendo uma palavra do teu coração para o nosso coração. Usa o teu servo. Não deixe que ele fale nada dele não, Senhor. Mas somente o teu Espírito possa usá-lo do jeitinho dele, do jeito que o Senhor quer usá-lo, para a glória do teu nome. Amém e amém. Pode sentar. Se eu fizer uma reverência à palavra de Deus no início. Amém? E como aumentar um pouquinho mais aí, ou botar mais agudo? Som. Amados, é maravilhoso. Aí tá bom. O que Deus tem feito, né? Qual é o som quando Deus desce na terra, quando Ele se manifesta, né? Estamos felizes por ter entrado aqui nesse lugar, por Deus ter nos dado vitória, por termos entendido que quando Deus fala, a gente precisa obedecer. A Bíblia nos fala que quando a nuvem de Deus estava sobre o acampamento, eles permaneciam naquele local durante o tempo que a nuvem permanecia sobre o arraial de Israel, e Moisés aguardava. E quando a nuvem se levantava e saía, o povo então armava o acampamento, desarmava e seguia aquela nuvem. Onde a nuvem parasse, ele desarmava o acampamento novamente. Então nós vivemos o milagre de Deus, né? Nós vivemos o impossível. As pessoas têm o costume de dizer aí fora que a pessoa não pode colocar o chapéu num lugar tão alto que não possa alcançar, ou dar um passo maior do que a perna. Mas aqui na igreja nós sempre damos o passo maior que a perna, e sempre colocamos o chapéu aonde a gente não pode alcançar, porque aí você cria meios através de Deus de alcançar de alguma forma. Porque se o homem não tivesse dado o passo maior do que a perna, não tinha andado de avião, não estava andando de carro, não estava andando de moto, continuaria andando a pé. Não é isso, meu irmão? Então, se a gente não persegue o impossível, a gente não consegue o possível. E o impossível, quando a gente não consegue, Deus consegue para a gente. Não é isso? Porque essa é a nossa fé. Nós sabemos que a nossa pastora, a nossa bispa é uma mulher de Deus, e ela tem orado ao Senhor e tem nos conduzido a esse lugar. E nós fazemos muito bem em obedecer e entender que ela é uma mulher de Deus, e se ela fez isso, foi porque ela recebeu uma instrução de Deus, né? Porque Deus, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Muitas das vezes se acomoda numa situação e acha que aquilo ali está bom, e acabou, chegou ao final da estrada, mas Deus não é assim. Deus, Ele se move de forma diferenciada. Por causa de uma pessoa, Ele faz uma igreja sair do lugar e ir para uma outra localidade. Nós já temos um visitante aqui nessa noite. Ele pode ser uma dessas pessoas que Deus queria falar. Ele acabou de declarar agora há pouco que a igreja onde ele estava fechou, e ele estava passando ali, ele sentiu, ouviu naquele dia, aquela paradinha, olhou e entrou. A gente sabe que é o Espírito de Deus que prepara essas situações. Não foi a gente que imaginou isso. A gente não imaginou que o irmão ia passar aqui e ia ver essa igreja aberta, mas Deus já tinha visto. Amém? É verdade. A bispa está falando nem que eu ia sair da Assembleia e estar aqui nessa igreja um dia. Isso já faz muitos anos, né? 1900 e lá vai fumaça. Amém, irmãos? E para você que está nos assistindo através do Facebook, para que você entenda o que eu quero falar, eu estou aqui chamando a atenção, porque na semana que se passou, a nossa bispa trouxe uma palavra falando sobre fé, no livro de Tiago, que fala que a fé sem a obra é morta. Se a gente tem fé e não coloca essa fé em prática, ela se torna morta. Se você faz um curso, um curso superior, um curso técnico, e você não trabalha naquilo que você estudou, aquilo que você estudou não serve para nada. Você estudou, fez o curso técnico, meteu o diploma no bolso, sentou no banco e ficou. É a mesma coisa a fé. Se você tem fé e essa fé não te traz força para fazer nada, não te dá poder para fazer alguma coisa, porque o curso técnico te capacita para você fazer determinada profissão. Mas se você fizer o curso e enfiar o diploma no bolso e parar, o que adiantou você fazer o curso?
Então, o que adianta a gente ter fé se a gente não coloca a nossa fé em ação? Se a gente está preocupado em se acomodar em um local que seja adequado ou que satisfaça a minha necessidade, não a necessidade de Deus. A necessidade de Deus é salvar almas, é transmitir o Evangelho. Então Ele quer que a gente se movimente, a gente vai se sacrificar por causa de Cristo. Essa é a obra de Deus. A gente não tem que ficar acomodado dentro daquilo que é bom para nós e esquecer que a gente está fazendo a obra de Deus. A gente não está fazendo nada para nós, para o nosso prazer, nem para nós próprios. Nós estamos fazendo para Deus. E às vezes é difícil fazer a vontade de Deus. Ele nos conduz, nos coloca em situações que parece que não vai ter solução, mas na realidade Ele está moldando o nosso caráter, e a cada dia que a gente toma um passo de fé, a gente consegue se fortalecer um pouquinho mais, porque a gente vê a ação de Deus, porque Deus se manifesta. Amém? Parece que Ele não vai se manifestar, porque as forças do mal, do maligno se levantam tentando impedir que a nossa visão alcance a visão de Deus. Mas quando a gente tem uma fé centrada nele, a gente consegue entender que Deus está se movendo na terra e Ele se preocupa com as pessoas. Talvez nós não nos preocupemos tanto com as pessoas como Deus se preocupa. Às vezes Ele está preocupado mais com as nossas necessidades e está se esquecendo que Deus se preocupa com todas as pessoas. Pessoas às vezes que parecem desprezíveis para um, elas são extremamente importantes para Deus. E a palavra que eu vou deixar, tem 2 versículos que eu quero deixar nessa noite. E uma dessas pessoas que pareciam ser desprezíveis foi uma pessoa de extrema importância na Bíblia. Às vezes a nossa pastora, com a certa idade, pode ser que alguém despreze ela, mas ela é extremamente importante para Deus. Pode ser que não seja importante para você, pode ser que não seja importante para mim. Supondo, para mim é importante, mas pode ser que não seja. Mas para Deus, ela tem uma importância. A Bíblia nos fala que João estava preso na ilha de Patmos. Aí eu pergunto para você, com 7 igrejas na Ásia, cheio de irmão, cheio de gente falando que era profeta de Deus, por que Deus teve que ir lá na ilha de Patmos, na cadeia, revelar João? Cadê os crentes que querem que querem estar à frente, querem trazer palavra, querem trazer revelação? Cadê eles? 7 igrejas, imagina a quantidade de homens e mulheres que tinha na Ásia. Por que Deus não revelou nada para esses camaradas nem para essas mulheres? Eu pergunto para você, por quê? Porque Ele quis fazer de João o mensageiro dele. Aleluia. Se Deus quis fazer da bismuta ali como mensageira dele, isso não cabe a você julgar nem a mim. Você não vai viver aqui à frente sempre, porque foi ela que fundou esse ministério. E a vontade de Deus foi essa, que ela fizesse isso. Glória a Deus. Eu não quero ser maior que ela, nem serei nunca, porque Deus tem um chamado na vida dela. Aleluia. Deus tinha um chamado na vida de João. O homem estava preso, o homem estava lá na cadeia. Ele teve que ir lá na cadeia revelar para o camarada para ele mandar a carta ainda, né? Não é igual hoje na internet que você fala, o pessoal já está sabendo, não. Ele teve que escrever, Deus teve que revelar, ele teve que sofrer, teve que ficar preso ali. Mas Deus não achou nenhum do lado de fora que fizesse o que o João fazia. Aí muitas das vezes você vê os crentes falando, ih, a bispa é isso, a bispa é aquilo. Mas Deus está usando a serva do Senhor para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida. Se ela colocou a ponta dos pés nesse lugar, é porque foi uma ordem de Deus, querido. Se Deus deixou o João ficar preso lá na cadeia, é porque era uma ordem dele. Ele tinha que ser daquele jeito. Eu já falei isso aqui. Deus se manifesta da forma que Ele quer. Deus é poderoso. Ele não age igual ao ser humano, cheio de milímetro, de centímetro, tudo certinho, não. Você já viu as folhas de uma árvore? Todas as folhas da árvore são iguais umas às outras? Não, mas essa cadeira aqui, todas elas são iguais umas às outras, né? Porque o ser humano é assim, ele quer tudo perfeitinho. Mas Deus não age assim. Os troncos da árvore são todos retinhos? Não. Eles são tortos, têm as formas que Deus deu para eles. E mesmo assim, isso ainda agrada aos nossos sentidos. Então, para entender o que eu estou falando? Deus ele não age da forma que o ser humano age. O ser humano precisa de régua, precisa de medida, senão ele não consegue fazer nada. Ele precisa ir para um colégio, precisa aprender. Deus não precisa disso. Se ele quiser fazer um analfabeto falar aqui, ele vai fazer. Ele fez uma jumenta falar com o homem que se dizia profeta, com uma voz humana. Eu estou falando que Deus é poderoso, querido. A gente tem que se prender a isso. A gente está muito preocupado. Vou voltar a falar.
com as nossas próprias vontades, enquanto Deus está querendo realizar o que Ele tem para fazer na nossa vida. Ele está falando, Ele está agindo. Enquanto, durante o curso da nossa vida, Ele tem que aproveitar para se encaixar na vontade de Deus, para a gente entender o que Ele está fazendo e se infiltrar nessa vontade. A Bíblia fala que Noé fez a arca, e de repente, quando ninguém imaginava, a porta se fechou, veio o dilúvio e abraçou todo mundo. Mas eu digo para você, Deus construiu a arca para salvar todo mundo, ou Deus construiu a arca para salvar a família de Noé? A família de Noé, 8 almas. Deus condenou o mundo inteiro por causa de 8 almas. Aí você fica se questionando por que a bispa trouxe a igreja para cá. Por causa de uma alma que já valeu a pena. Se a gente desmontar tudo hoje e for para outro lugar, já valeu a pena, filho. Eu faria tudo de novo que eu fiz aqui. A Bíblia fala de forma bonita, né? Que a gente tem que observar as formigas. As formigas, elas trabalham, né? No verão, para quando chegar no inverno, ela ter o que comer. E a gente fica com preguiça de fazer as coisas. A gente tem vida. Tem gente sem perna, tem gente lá no hospital entubado, tem gente com problemas. E não coloca limitação para fazer nada para Deus. E você está se prendendo na preguiça. Vai ter com a formiga preguiçoso. Aprende alguma coisa. Essa vida é feita para a gente poder fazer alguma coisa. Não é para a gente passar por ela sem sentido. Amém, galera? Eu estou falando sobre a sabedoria de Deus. Não estou falando sobre ninguém. Estou falando sobre a sabedoria de Deus. A gente precisa se apegar, aproveitar a unção que está sendo derramada. Tem que aproveitar o momento que Deus está agindo, porque uma hora Ele vai parar de falar, uma hora Ele vai parar de agir, uma hora Ele vai deixar você ir com o seu barco sozinho e a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Amém? Bom estar guardado no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas de papai ali, que aí você tem um abrigo, né? Você tem uma forma de buscar um socorro. Como eu estava falando de João, a palavra que eu quero deixar para lá nessa noite parece até redundante, que eu gosto muito de falar, talvez eu até tenha falado sobre essa palavra das outras vezes, mas está falando sobre João, esse camarada que estava lá na cadeia, que Deus precisou ir lá falar com ele, para escrever um monte de carta para mandar para cá, para fora da cadeia, porque não tinha ninguém do lado de fora que fizesse o que Deus queria que ele fizesse. Está dando para entender o que eu estou falando? João estava preso. Jesus foi lá e se revelou a ele, porque aqui fora, nas 7 igrejas da Ásia, tinha um monte de crente. Ninguém estava capacitado para receber uma revelação de Deus. Aí tem que ir lá na cadeia, esperar ele escrever as cartas, mandar para as igrejas, para depois as igrejas entenderem, para as igrejas tentar entender o que João estava falando, para depois Deus agir. E você já tem tudo isso agora, a tua bispa fala com você agora. Deus usa ela e ela manifesta agora. Você não tem que esperar um monte de tempo para escutar a voz de Deus. Mas mesmo assim é difícil, né? É difícil ouvir a voz de Deus. Olha só, imagina a situação de João. Como é que era difícil para ele? Será que é difícil para a gente igual era para ele? João estava lá na cadeia, gente, pelo amor de Deus. E ele escreveu carta para todo mundo. Onde é que ele arrumou papel? Onde é que ele arrumou tinta? Eu não sei quem foi que fez isso tudo, mas eu sei que ele fez. Amém? E ele deixou um exemplo para nós de resignação. Um homem que ouvia a voz de Deus e que falava a verdade. E é isso que a gente tem aprendido com a nossa bispa. Ela ouve a voz de Deus e fala a verdade. Mas mesmo assim, muitas pessoas não gostam e não entendem isso. Amém? Aqui em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 8, versículo 7 e versículo 8. Versículo 7 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8 do Apocalipse: eu sei as tuas obras, desde que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não
negaste o meu nome. Olha só que coisa linda. Não é tremendo isso, gente? Aqui está falando o seguinte: eu sei as tuas obras. Fala para o seu irmão do lado, Deus sabe as suas obras. Deus conhece a sua vida. Ele sabe tudo o que se passa com você. Bem? Ele falou, eu sei as tuas obras. Gente, Deus é tremendo. A gente está falando de um Deus poderoso que criou o céu, a terra, o mar, as estrelas, a lua e todos os outros planetas do universo, as galáxias, que são muitas. É esse Deus que a gente está falando aqui nessa noite. Essa palavra dele não pode ser desprezada, porque ele está agindo nas nossas vidas, ele está motivando a nossa fé, ele está nos induzindo a continuar a confiar nele e ser vencedor. Se ele está se manifestando é porque ele não quer que você se perca, ele quer que você seja vencedor. Amém? Está falando aqui, ó. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. A porta aberta de Deus não são só essas portas aqui, não. A porta aberta de Deus é aquilo que ele decide fazer. Tudo que Deus decide fazer e que eu me proponho a obedecer é uma porta aberta. Amém? Quando Abraão teve que levar o filho dele para oferecer em sacrifício, aquilo era uma porta aberta. Parecia que era fechada, mas não era. Amém? Muitas vezes a gente encontra portas fechadas, que na realidade elas são portas abertas, disfarçadas de porta fechada. Parece que a porta está fechada, mas não está. Porque com Deus as portas que Ele abre sempre permanecerão abertas. Não é isso? Não importa se você está vendo uma porta fechada. Se Deus falou que ela está aberta, vai estar aberta. Porque o homem não vai ter poder de fechar uma porta que Deus abriu. Nem abriu uma porta que Ele fechou. Amém? E por isso que eu estou falando sobre nós também nessa noite. Se Ele abriu essa porta aqui, ninguém vai poder fechar. Amém, meus amados? E se Ele abriu essa porta aqui, é porque Ele quer que muitas pessoas entrem por ela. Todo mundo usa porta. Para tudo que é canto existe porta. É porta de carro, é porta de armário, é porta de banheiro, é porta para tudo que ela... Tudo que o ser humano vai fazer precisa entrar por uma porta. Não é isso? É porta que não acaba mais. Mas a porta de Deus, ela é única, ela é mais difícil de se achar, né? A Bíblia fala que o caminho espaçoso lá, a porta larga, todo mundo entra por ela. Mas a porta estreita é mais difícil de ser encontrada, né? Mas ela nos oferece maior valor do que a porta larga. Não é isso? Porque ali a gente encontra dificuldades, mas que Deus vai vencendo essas dificuldades conosco e vai nos dando vitória. Não é isso? E aquilo em Provérbios, também capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, Provérbios capítulo 3, só que no versículo 5, a Bíblia está falando o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Vou ler de novo, presta atenção no que eu estou falando. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio, ou estribes no teu próprio entendimento. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Está te convidando a esquecer tudo que você sabe e confiar nele. Você pode ser doutor, pode ser engenheiro, pode ser presidente da república, pode ser o cara mais inteligente do mundo, ou o cara mais rico do mundo, igual tem os caras voando, botando espaçonave para o espaço direto, né? E pode ser o cara mais inteligente do mundo. Não é isso? Mas aqui Deus está convidando a ele esquecer tudo isso que ele sabe e confiar exclusivamente em Deus. É isso que está falando aqui? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. O camarada aí vai, faz teologia, estuda pra caramba, agora ele é o cara, ele sabe tudo. Aí Deus chega lá e fala: esquece tudo que você aprendeu e obedeça aquilo que eu vou te falar. Não foi assim que aconteceu com os profetas no passado? Deus se manifestou de formas tremendas na vida de Moisés, de Daniel, de tantos outros aí, de Noé, do próprio Noé que construiu a arca. Por que Deus fez isso?
porque eles tinham fé que aquilo que eles estavam fazendo era a vontade de Deus. então é isso que eu quero dizer nessa nossa missão, nos trouxe para cá, porque a fé dela nos motivou também a acreditar que aqui é o lugar que Deus vai operar agora. Houve um tempo que ele operou ali naquela parte do bairro, mas hoje ele quer fazer diferente aqui. E Deus tem os seus próprios motivos, ele não precisa dar satisfação para mim e para você. Por isso que ele é Deus. Ele manda e desmanda quando ele quiser. Se ele falou uma coisa aqui agora, se quiser trocar essa coisa que ele falou por outra, ele troca e acabou, porque ele é Deus. Se nós fizermos isso, a gente vai ser tomado como mentiroso. A Bíblia nos fala que Isaías tinha ido lá entregar uma revelação para o rei, falei, ó, arruma a sua casa que você vai morrer. E quando ele chegou na metade do pátio indo embora, ele falou, não, volta lá e fala com ele que agora que ele vai ver mais 15 anos, porque ele orou, se humilhou e chorou. Está dando para entender o que eu estou falando? Deus se manifesta da maneira que ele quiser. O mais interessante, o mais bonito disso tudo, é o profeta ter a sensibilidade para entender que Deus falou e voltar lá e para falar de novo para ele. Imagina, você foi lá e falou para o cara, você vai morrer. Daqui a pouco você volta, não, você não vai morrer, você vai viver mais 15 anos. Tem que ter a sensibilidade do Espírito e entender que é Deus para poder fazer uma coisa como essa. Você está percebendo o peso da responsabilidade que um homem e uma mulher de Deus têm, quando eles são realmente usados por Deus? O camarada foi lá e falou que o rei Ezequias ia morrer. Daqui a pouco o rei orou e falou, ó, volta lá e fala para ele então que eu ouvi a oração dele e ele não vai morrer mais, vou acrescentar 15 anos da vida dele. Você dá para entender o peso dessa responsabilidade? A gente falando todo dia, comentando na escola dominical, no estudo, parece uma coisa simples de se fazer, mas não é. Tem todo um contexto, tem toda uma dificuldade, tem toda uma visão que as pessoas têm da pessoa, e isso acontece hoje. Muitas das vezes a serva do Senhor é julgada por isso. Ela está ouvindo a voz de Deus, ainda tem que estar dando satisfação para os outros. Por que Deus está fazendo desse jeito? Olha só. E Deus está se movendo de forma linda. Deus está agindo, está operando. O camarada, por que Deus está fazendo isso? Meu Deus do céu, gente. Olha a necessidade que a gente tem de ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Deus, ele se move. Tudo que existe se move. Até essas paredes aqui se movem. Parece que ela está parada, mas não está. Senão ela não rachava, não quebrava. Tudo está em movimento. Mas a gente quer ficar parado. A gente não quer se mover. A gente encontra uma... O pessoal costuma dizer, né, que eu quero mais que o mundo acabe em barranco para mim morrer encostado. Gente, pelo amor de Deus, tudo se move. O mar se move, o vento, as árvores, os animais, está tudo em movimento. Tinha um amigo meu que eu trabalhei um tempo em São Paulo, que ele chegava no alojamento e falava, gente, passarinho que não deve nada para ninguém, já acordou e vocês estão dormindo aí. Você vê os bichinhos cantando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Mas eu quero falar mais sobre isso, estou falando sobre a glória de Deus. A gente tem a glória de Deus hoje à nossa disposição. A gente pode ser curado, a gente pode ser abençoado, a gente pode arrumar um bom emprego. Basta que a gente coloque a nossa fé em ação e acredite naquilo que o profeta de Deus está falando. Porque Deus precisa de uma pessoa. A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Não é ouvir a palavra. Você sabe o que quer dizer isso? Só essa diferença de a palavra e pela palavra é porque precisa de alguém explicando. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Significa que eu leio a palavra e eu preciso que alguém me explique ela. Eu preciso que a revelação de Deus que está nela seja esmiuçada por alguém. Não foi assim com o Eunuco e o Filipe? Filipe chegou no carro, você está lendo o que? Estou lendo o profeta Isaías, tal. Aí, você está entendendo o que você está lendo? E não, se ninguém me explicar, como é que eu vou entender? Então, meus irmãos, você tem à sua disposição a serva de Deus, que tem o cuidado e o prazer de explicar ponto a ponto daquilo que precisa ser feito. Você tem isso à sua disposição. Eu tenho isso à minha disposição. E às vezes eu também tenho algumas dúvidas, mas eu sei a pessoa com quem eu vivo. Eu conheço a qualidade da serva de Deus que ela é. Amém? Não é aparência, não é coisas visíveis, é poder de Deus, é a manifestação da glória de Deus. Amém? Eu estou falando pelo Espírito. Tá bom, meus amados?
Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso visitante. Eu já esqueci o nome do senhor, desculpa. Nilton. Nilton é um nome importante, né? Nilton, obrigado, Nilton, por ter estado com a gente. Deus continue abençoando a sua vida. Espero que você volte sempre. Tá bom? Então eu deixo essa palavra para a gente nessa noite. Não confia no seu próprio entendimento, não. Confia no entendimento de Deus, na revelação de Deus, na operação do poder de Deus. Que aí sim, nós vamos estar muito melhores do que confiar nas nossas próprias sabedorias. Amém, querido? Aleluia. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor Bruno, porque isso tudo aqui aconteceu em uma semana. Eu não podia imaginar que o Senhor falaria comigo para mim sair de onde nós estávamos. Jamais poderia imaginar. Mas o Senhor falou comigo hoje e disse para mim assim: eu tenho pressa. O Senhor falou: eu tenho pressa. Queridos, eu hoje, falando isso, hoje eu cheguei para o pastor Bruno, meu esposo, lá em casa, falei: eu estou muito cansada. Estou muito cansada. Porque eu tenho saído direto, tenho ido agir direto. A semana, a quinzena inteira. Eu falei para ele, e ele trabalhando aqui direto só. E aí eu fui, falei para ele assim: você dorme, você já plantou tudo lá. A parte elétrica, o barquinho não veio, mas o Rafael vai agir lá. O pastor só instalou. O Rafael vai agir. E falei para ele: você dorme um pouco mais. Falei para ele. E eu vou para a igreja, porque eu pedi para ser colocado na internet, transferido a internet para cá. Ontem. E eles falaram, e falei que eu precisava dessa internet hoje. E eles instalaram a internet aqui hoje. E tudo foi como o Senhor falou comigo. Tudo. Eu não tinha dinheiro. E o Senhor falou: fala, porque os meus vão abençoar. Pastor das férias, 45 dias. E o dinheiro que foi abençoado, que eu já agradeci, foi o dinheiro que eu dei aqui. Hoje eu falei com o pastor: eu estou bastante cansado. Você fica em casa, dobra o teu joelho, vai orar, vai conversar com Deus, vai cuidar de você, da sua barba. Fica à vontade que eu vou lá para a igreja, porque eu tenho que esperar a internet. Porque como ele trabalha embarcado, não é porque eu sou mais do que ninguém, não, que eu não sou nada. Eu sou servo de Deus Altíssimo, como vocês. Mas como ele trabalha, eu tenho que ficar em casa agindo as coisas. E ali, eu falei: eu vou sair para vir, porque a internet, aqui no meu nome, a luz no meu nome, tudo, eu fiz, já coloquei tudo isso. Porque ele vai embora amanhã, ele vai sair muito cedo. E aí eu falei para ele: então hoje você fica em casa, descansa, porque lá o que tinha que ser feito já foi feito. E agora eu quero te pedir uma coisa: ore, porque Deus vai te dar uma palavra.
Preste atenção, falei para ele. Dobra o teu joelho e o Espírito Santo do Senhor falará ao teu coração. Eu estou indo, um beijo, fica com Deus. E vim embora para aqui, eu e a Cláudia, a diaconisa Cláudia. E ficamos aqui, eu, missionária Luzia, a diaconisa Cláudia, né? Hoje, Rafael e o diácono Rafael. Fazendo as coisas. E nós ficamos aqui. E ele ficou na casa. Eu chorei muito agora pela essa palavra. Por esse homem que Deus me deu há 20, vai fazer 23 anos. Que nós estamos casados no civil e no religioso. Por esse homem que é mais jovem que eu. 18 anos. Mas que Deus tem me renovado a cada dia. Renovado a minha vida, meu espírito. Que esse Deus tem nos unido de uma forma tremendamente. Na vida para cá, lá de casa, eu falei, amor, eu vou pegar o cartão de crédito e vou sair com você. Vamos ver aonde tem algo salgado para a gente poder abençoar. Eu paguei isso, paguei aquilo, agi isso, agi aquilo. Nós temos cartão de crédito. Vamos então usar o cartão de crédito. Deixamos a Cláudia aqui, ali na esquina, e partimos. Encontramos o Rafael. Enquanto ele levou o Rafael em casa, eu entrei no lugar para comprar. E comprei o que tinha, uma torta salgada. Não tinha maior. Comprei uma torta salgada. Comprei um bolo de banana e comprei de refrigerante. Quando eu cheguei aqui, a diaconisa Lídia tinha traído um bolo, diaconisa. Trouxe de banana? Trouxe um bolo de banana que vai ser só meu, ô glória! E vocês vão comer, eu coloei. E trouxe cachorro quente, vocês podem aplaudir o Senhor. E podem comer, graças a Deus que a minha ovelha Tatiane não está, né? Porque ela é que come demais, né? Disseram que tem uma tal de Érica ali, que também come sempre as comidas, diz que não come, mas a gente olha pro pezinho dela, a gente sabe que ela come. Vamos ficar de pé, vamos estar terminando. Quinta-feira, em nome de Jesus. E assim que nós terminarmos, eu quero pedir para colocar aqui a mesa, colocar tudo aqui à mesa e pega o lencinho. Esse lencinho que você recebeu, espera aí um pouquinho. Esse lencinho que você recebeu, não precisa não. Me dá meu aqui. Você guarda o teu lencinho. Quanto? Eita. A Cláudia me mostrou uma chave que eu fiz um trabalho na igreja, chave da vitória. E ela falou, eu tenho essa chave, mandei plastificar. Foi, Cláudia? E a Cláudia depois vai contar uma vitória. Hoje não. Mas ela vai contar algo tremendo. Passou, se passa e a gente não imagina, a gente pensa que Deus esquece. Mas Deus não esquece. E quando ela me falou ontem, eu falei, meu Deus, a vitória da Cláudia. Mas ela não vai falar nada agora. Porque o que Deus tem que fazer é grande. Você levante aí o seu lencinho. Eu não sei o que você está aguardando, esperando no Senhor. Mas esse lenço que nós oramos, você não vai pagar nada não. Ei, não é para pagar nada não. É por fé. Você vai colocar ele na tua carteira. Vai colocar ele lá dentro da tua carteira. Onde você quer, você vai abençoar. Você vai levar ele. Eu lavei, limpei, o pastor passou,
está orando, fala assim: eu creio na minha vitória. Eu creio que as minhas necessidades o Senhor vai suprir através da minha fé. E esse lenço vai me fazer lembrar do que Deus está me negando. Amém, queridos? Você vai pegar aí para guardar no nome de Jesus. Vamos estar terminando. Depois, por favor, não saia sem comer não, tem muita coisa para se comer, tá? Soberano Deus e bondoso Pai, nessa noite somos gratos a Ti, Senhor, por esse novo lugar, por esse novo tempo, pelos anos que vamos ficar aqui, ou pelo tempo que vamos ficar aqui. Senhor amado, que o Senhor continue conosco, com a palavra que o Teu servo pregou hoje. Ó Pai, que palavra maravilhosa. É o que acontece na minha vida. O Senhor me revela. As pessoas não sabem. Eu estava aqui sentada. E Deus me revelava algo para alguém aí do outro lado. E eu não sabia que o pastor ia trazer essa palavra. Mas Tu é Deus. Eu até te pedi misericórdia, Senhor. Mas tudo está em Tuas mãos. Eu não sou juiz, o Senhor é o juiz. Eu não conheço, o Senhor conhece. Mas eu quero abençoar todos que têm me abençoado com palavras de vida, palavras de salvação, palavras de ânimo, palavras de restauração para o meu corpo físico. Eu abençoo a cada um, juntamente com o Teu servo. Que a graça do Senhor Jesus te leve, te conduza em triunfo. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com essa igreja e com todo o povo através da internet que está assistindo e que vai assistir. E assim eu e você queremos, digamos, amém. Está terminado. Pode só colocar aqui, pode rápido, quem pode ajudar.